O Papa ocupa simultaneamente os cargos de Bispo Local de Roma, Patriarca da Igreja Sui Iuris Latina e Papa da Igreja Universal. Como fica se um cardeal de outra Igreja Sui Iuris for eleito? Pergunta boa, hein? Muito Que boa. é isso aí? Deu debates aqui, mas a gente tem a resposta para responder. Antes, eu preciso traduzir a pergunta para quem não tá entendendo, tá? Ele começou descrevendo cargos do Papa. Então, primeiro, o Papa é o bispo da Diocese de Roma, é o bispo local da Diocese de Roma. Isso tá certo. Ele é igual na sua diocese tem um bispo, Roma também tem um bispo e é o Papa. Então tá correta essa frase. Depois ele coloca que o Papa é patriarca da Igreja Sui Iuris Latina. Nós não dizemos assim na Igreja Católica. Não dizemos, a gente costuma chamar de Igreja Sui Iuris as outras igrejas, porque a Igreja Católica já tem a primazia, entendeu? Então não é comum a gente falar que o Papa é patriarca da Igreja Sui Iuris de Roma, mas eu entendi que ele é o que cuida da Igreja Latina, né? Ele é o cargo, o nome máximo que tem aqui na Igreja Latina. Entendi, só essa correção com a nomenclatura. E falou também que é o Papa da Igreja Universal, que é verdade também, que é a Igreja Universal, que é a Igreja Católica. Então, todas as igrejas que estão em comunhão com a Igreja de sempre, ó, usando o termo aqui do Rádio Trade, só para deixar eles felizes, todos que estão em comunhão com a Igreja de sempre, o Papa é líder de todas elas. Então, também tá correto. Só que aí, depois que ele já jogou ali, né, levantou a bola do Papa, ele deu uma rasteira no catequista, que é, e se um cardeal que pertence a uma igreja Sui Iuris foi eleito Papa? O que ele tá perguntando é o seguinte: existem cardeais que não são da Igreja Latina. Quando a gente fala de Igreja Latina, eu tô falando dessa igreja que a gente participa aqui no Brasil. Quando você vai na missa, você tá indo numa igreja latina. Nem toda igreja católica é assim, sabia? Tem igreja que tá em comunhão com Roma, tá junto com o Papa, os sacramentos são válidos, mas é diferente, tipo igreja melquita, por exemplo. Né? A igreja Ciro Malabar também, né? É outra, né? São ritos assim que a gente, se o católico romano for lá, ele não vai entender o que tá acontecendo, mas são igrejas de sacramentos válidos, né? E essas igrejas têm cardeais. Existem cardeais, que são patriarcas dessas igrejas. Se um desses caras vira papa, ele é eleito papa, como é que fica? Aí eu tive que ir dar uma aprofundada aqui no Código de Direito Canônico, que não é a minha área, eu sou da catequese, mas eu vou ter que... A primeira pergunta que eu me fiz foi, é possível que isso aconteça? Um patriarca que é cardeal pode ser eleito papa? E aí nós temos que recorrer ao Código de Direito Canônico no número 332. E ele fala assim, ó, o Romano Pontífice, né, número 332, no inciso 1, o Romano Pontífice, pela eleição legítima, por ele aceita juntamente a consagração episcopal, adquire o poder pleno e supremo na igreja, ou seja, ele tem que ser eleito legitimamente, tem que aceitar esse cargo e ele tem que ser consagrado bispo, ou seja, é possível que um padre seja eleito papa, porque existem cardeais que são padres, sabia disso? Então, se acaso um cardeal que é padre foi eleito, ele tem que ser sagrado bispo antes de assumir o pontificado, né? Se ele passar por essas três questões, eleição legítima, aceitou e é consagrado bispo, ele adquire o poder pleno e supremo na igreja. Por conseguinte, o eleito para o pontificado supremo, se já estiver dotado com caráter episcopal, adquire o referido poder desde o momento da aceitação. Se, porém, o eleito carecer do caráter episcopal, seja imediatamente ordenado bispo, certo? Ponto. Viu alguma coisa falando do Sui Iuris? Não vi. Então, basicamente, ele precisa ser um cardeal, tem que ter uma eleição legítima, ou seja, tem que ser um cardeal, tem que aceitar e tem que ser sagrado bispo. Os bispos das igrejas Sui Iuris já são bispos. São bispos válidos. Então, sim, um bispo da igreja, um patriarca Sui Iuris pode ser eleito papa, tá? Existe sim essa possibilidade. Como é que fica nesse caso? E aí eu fui recorrer, né? E uma coisa já posso responder, sim, ele pode ser eleito papa, tá? Pode ser eleito papa. Se ele for eleito papa, o que muda? Nada. E a resposta demorou tanto a procurar, mas a resposta é essa. Não muda nada. Por quê? Vai ter alguns impasses que nunca houve antes na história da igreja. Então esse patriarca, primeiro, ele vai governar a igreja de Roma. E a igreja de Roma, por natureza, ela é latina. Então ele vai governar uma diocese que não é do rito dele. Isso vai ser um desafio para esse bispo, porque Roma não vai mudar de rito por causa dele. Pode ser que o Papa institua esse rito novo? Pode, mas né, é muito improvável que isso aconteça. Porque não tem nada de errado com o rito latino, né? Entretanto, é bom salientar que nunca houve isso na história da igreja. E é muito comum, a gente sabe assim, por conta das conversas, de quem já participou de conclaves, que existe uma predileção por quem são cardeais do rito latino. Então, assim, existe a possibilidade? Existe, mas só no campo das ideias. Na prática, é muito improvável que isso aconteça. Se acontecer, é esse impasse só que a gente tem, né? É uma diferença de rito
que vai acontecer e esse Papa vai ter esse obstáculo para poder superar. Ele vai governar, porque a partir do momento que ele vira Papa, ele vai governar para todos os ritos. Faz sentido? Até o latino. E vai lembrar que isso já acontece. O Papa Francisco, ele é o Papa de igrejas que não são do rito latino. Entende? Então ele já tem esse impasse para lidar que faz parte da vida do Papa. Ou a gente só vai ter um impasse inverso, né? Que ele vai ter que lidar com uma igreja onde a maioria dos cristãos não são do rito dele. Porque a maior igreja que tem dessas, né? O rito maior que existe é o rito latino. Então, eu acho que é muito mais uma dificuldade para ele, enquanto Papa, do que para a igreja. Para a igreja vai continuar a mesma coisa. Para ele, enquanto Papa, vai mudar bastante coisa. E aí ele vai ter que já ter ciência de tudo isso, né? Mas é isso, né? Vale lembrar que se uma coisa dessa acontecer, é assistido pelo Espírito Santo, obviamente, né? E o Espírito Santo não vai deixar que nada de absurdo aconteça. Então, a resposta é mais sem graça do que parece, mas é a resposta certa.